Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um pós-jogo da bancada do Galo, pós-jogo de Galo 2, Mirassol 2. Jogo lá em São Paulo, jogo ruim do Galo e sai com um empate amargo, porque a gente tinha conseguido a virada e a gente toma um empate no final. Apesar do jogo ser ruim, o Mirassol também tecnicamente é pior que a gente, então o Galo ainda conseguiu essa virada com os erros deles e mesmo assim a gente conseguiu sofrer esse empate terrível até para projeção de tabela, que agora a gente está em 17º. Então, o Gabriel e a Mara estão aqui e a gente vai falar um pouco desse jogo. O Gabriel, o que você viu nesse jogo? O Galo entrou a escalação diferente, com alguns lesionados. O que você achou do jogo? Abraço, Samuel, abraço, Amaro. Acho que os pontos do jogo em si, né? É a defesa horrível que o Atlético tem hoje, né? Falta de posicionamento absurdo que essa defesa teve nos dois gols do Mirassol, né? Tanto no primeiro gol do Edson Carioca e tanto no segundo gol do Reinaldo. A gente vê que é uma defesa que é anti-posicionamento, né? Aparentemente, todos os gols que a gente vê o Atlético tomando é todo mundo correndo atrás de quem tá com a bola. Você não vê alguém esperando na sobra, você não vê nenhum tipo de situação onde parece que a defesa ela é assistida, né? Vejo que o Atlético hoje tem um ataque nota 6,5, mas uma defesa nota 3. Então, eu vejo que o Atlético criou para ter essa vitória, mas por conta de sua defesa mal ajustada, né? E além de peças que a gente não vê que não vem rendendo tanto, né? Como o próprio Natanael, que jogou muito mal ontem. É, a gente vê que a zaga do Atlético ontem foi reserva, né? Com o Rômulo e com o Vitor Hugo. Então a gente vê que o Atlético tem uma defesa que está bastante desmantelada e, no meu ver, mal treinada também. Mara, as primeiras impressões do jogo de ontem, né? A gente está gravando no domingo, de 27. Pois é, não só ontem, mas também no meio de semana, né? O Galo se apresentou muito mal organizado, né? Tanto defensivamente, quanto ali pelo setor de criação e também no setor ofensivo. O Galo parece não ter para onde ir, parece que está sem rumo. Os jogadores só estão sendo escalados e pronto, o que é apavorante, né? A gente até citou aí os problemas defensivos, que o Galo poderia, sim, ter saído com uma vitória se não fosse dois erros defensivos. E uma defesa que estava de parabéns, né? Durante o Campeonato Mineiro, que é só o Campeonato Mineiro, não parâmetro, né? É mais protocolo mesmo. A gente estava até numa fase que a gente estava brincando, que o Everson não tomava gol nem nada. E agora parece que é obrigatório tomar 2 gols por jogo, né? Você pegar o histórico, o Galo tá tomando 2 gols para todo mundo. E chega a ser preocupante. Pois se a defesa não funciona, o time acaba perdendo ponto bobo, como está sendo agora, né? A gente praticamente está jogando só contra os times que a gente prevê que vão ficar pela metade aí da tabela e não tá nada bom. Mas também dá para fazer um equilíbrio aí, que o ataque também não tá funcionando, tanto que no primeiro tempo eu não vi o Galo levando perigo. O Rony, que poderia ter saído aí como herói do jogo, né? Bizarro, porque ele sofre o pênalti, ainda faz um dos gols. Ele não aparecia no primeiro tempo, então é preocupante como o Galo tá se portando em campo. Esse time do Galo aí tem uma limitação técnica bem clara, e até para não dizer que é um time ruim também, né? Com peças ruins ali que o Galo tem para titularidade. Que a gente fala desde antes de começar o Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro, que seja, que faltava jogadores, faltava titulares nesse time, né? Jogadores que a gente achou que seriam reservas estão tendo que ser titulares porque não tem opção. O Cuca tem culpa no planejamento por ter trago os jogadores, né? Mas também faltou dinheiro e o Cuca vem reclamando disso, né? Faltou esse investimento aí, que eles sabem que tá errado. É até fácil de admitir, né? Tá muito escancarado. Até quem mais defende tá chegando a admitir esse erro que o Galo cometeu. Só para te interromper um pouquinho, só para falar sobre a situação dos reforços, tem pouco dinheiro e gasta mal gasto, né? A gente vê que a gente tem um jogador hoje que chegou para ser o cara da janela e não joga, né? Lesionado. Então, a gente vê que além de não ter
dinheiro igual Flamengo, Palmeiras, ainda gasta mal o dinheiro que tem. Pois é, porque só com a venda aí Sim, do isso é bem Paulinho e do preocupante. Alisson, dava pra gente ter reforçado bem melhor, né? Porque a gente reforçou o time, praticamente reforçou o time reserva da última temporada, porém a gente vendeu muitos titulares. E aí, o que são titulares atualmente eram para ser quem era para ser reserva, né? E Sim. é bem bizarro agora. Tem tudo isso que está acontecendo, né? O dinheiro que era para ser investido não foi, por causa que a gente até vendeu mais que comprou. Então, esse investimento não aconteceu. Até trazendo para o jogo, eu achei que, por tudo que aconteceu no jogo, o Hulk foi o melhor em campo ali, né? Você pode colocar o Rony pelas participações, mas Uhum. eu Gostei já do falei, eu Hulk e tenho do problema com o Rony, Rubens. para mim ele é muito ruim. Mas o primeiro tempo do Rony foi muito ruim também. O primeiro tempo foi. Sim, sim. Eu nem vi ele em campo tocando na bola, né? No primeiro tempo. O Hulk foi mais constante no jogo. E o Hulk é um craque de bola e o Rony é ruim. Todo respeito, eu já tô falando isso tem um tempo. O Rony é ruim. Não tem o que fazer. O Rony é ruim. E ele vai aparecer contra esses times horríveis, mas de resto não tem nenhuma esperança, né? Até contra o Caracas vai foi mal, que é um time horrível. Mas o jogador limitado demais. Mas ele foi um dos melhores em campo ontem. Atrás do Hulk, o Rubens foi bem também, igual a Mara falou. Mas trazendo para agora, sobre esse jogo, o Alan Franco voltou, né? O Lienco não foi para a partida por estar lesionado, lesionou no treino. O Alan Franco foi para a partida após a primeira partida dele após a volta da lesão e ele lesiona de novo, né? E parece lesionar feio. Quando pisa, o joelho vai para dentro, até Uhum. parece ser alguma coisa de ligamento pelo pisão, como que o joelho movimenta ali. Então, se for isso, for algo mais grave ali, que valendo a fisioterapia, pode ser meses fora aí. Gabriel Menino também a gente não sabe como que tá. O Alonso falaram que foi só cãibra, então tá ok, mas temos muitos desfalques pro próximo jogo da Juventude, né? Muita gente, o Hulk tá suspenso também. Mas até trazendo esse tema de lesões do Galo. Ô, Gabriel, o que você acha que não é só um motivo, né? Mas as coisas que vêm para ter tantas lesões, tantos problemas que o Galo vem tendo físico. Samuel, acho que você já acabou de falar tudo, né? A gente acabou de falar do elenco curto. Isso que faz ter as lesões, né? Porque o jogador ele tem que necessariamente jogar mais, né? E com isso, numa temporada tão exigente como a do futebol brasileiro, né? Que a gente vai fazer uma sequência da temporada de 5 jogos fora de casa, de quarta a domingo, a gente vê que é necessário, né? Um complemento do elenco. Então, hoje, além do Atlético ter um elenco que não é tão bom igual anos anteriores, né? É um elenco mal montado, aonde que a gente vê que o zagueiro que teve que jogar na terça-feira à noite teve que ser o reserva da lateral, sendo que a gente tem o Caio Paulista, que é um jogador nulo hoje no elenco do Atlético. Então, você para e pensa, né? Além do time não ter bons reservas e o time titular não estar rendendo o seu máximo, quando acontece esse tipo de situação, tem que acontecer improvisações, com que acaba que o time que já não tem um nível tão alto, né? Não é um nível para brigar hoje nas cabeças do Campeonato Brasileiro, pela bola que joga hoje, ainda tem que se readequar com improvisações e com isso o time não consegue jogar bem. Sim. Até também culpa do treinador isso aí, porque o jogo do Iquique no Mineirão ali, o cara me colocou todos os titulares ali para jogar. Um jogo contra um time péssimo do Iquique. Não precisava, mas e aí, Amaro? O que você Cara, acha eu ia dessa falar situação? exatamente isso, pois o elenco já é curto, já é limitado. E a gente tem que escolher também qual luta lutar, né? Com esse elenco limitado aí, igual você falou, contra o Iquique no Mineirão, a gente não precisava de mandar todos os titulares. E digo mais, se a gente tivesse com um time ok, não ia precisar de levar os titulares aí contra o Maringá também, né, gente? Pelo amor de Deus. Era jogo aí pra ser jogo com reserva. E também, né? Tipo assim, o Galo não tá dando conta, o elenco do Galo é limitado, mas a gente pegou muito time pior que a gente. Mesmo com o elenco limitado, com jogadores ruins, a gente pega time pior e a gente tinha que dar conta, né? Por exemplo, se a gente vai com o time reserva, a gente tem que dar conta do Maringá. A gente tem que ganhar do Maringá, tem que fazer um bom futebol, pelo menos o mínimo, né? Com jogada ensaiada, com time organizado,
mas nem isso a gente está tendo. E sobre também as lesões, o preparamento físico do Galo tá péssimo também, né? E é muito por isso, tipo, jogadores estão jogando vários jogos, o Alonso mesmo, eu acho que ele não sai da zaga, eu não lembro o último jogo que o Alonso não jogou, então é provável que ele possa se lesionar futuramente, porque só tem ele jogando. Agora a gente vai jogar com mais jogadores de base, que é o que a gente pedia ali no Campeonato Mineiro, mas não deu tempo do time entrosar. E agora eu acho que eu tinha visto, acho que o pós-jogo do Fael, ele falando que agora todos os jogadores mais nobres estão expostos na fogueira, né? Porque, igual ele disse, a fogueira ela foi acesa. E nessa situação é muito fácil da gente queimar, sei lá, um Rômulo da vida, que a gente sempre pediu, mas ele era a última opção da zaga, jogou ontem, Ele a não zaga tinha não nem um foi minuto bem. após o clássico lá na Florida Cup, né? Exatamente, exatamente. E É, esses jogadores vão os ser minutos todos do Cuca expostos. totalmente nada a ver, né? Não joga e depois vira titular. Exato. E aí vai ser muito complicado para esses jogadores mais novos aparecerem também, né? Porque eles vão ser jogados na fogueira, a pressão, obviamente, é enorme, e a gente vai ver aí como vai ser os próximos jogos, né? Que é preocupante achar que o Galo vai desempenhar um bom futebol, sendo que, sei lá, meio time titular vai estar fora. Sim. Até concordo e tem muitos problemas aí nesse sentido, o elenco curto, o manejo do treinador, a preparação dos atletas, talvez voltar antes, porque o Alan Franco machucar logo em seguida, assim, desde que ele volta, é estranho. Realmente. Mas outra coisa que aconteceu na coletiva, né? O Cuca criticou o Roman na jogada do segundo gol, falando que tomou um drible ali, e disse que se não tivesse tomado o segundo gol, a torcida estaria falando que o time jogou bem. E aí, Gabriel, concorda? O time teria jogado bem se não tivesse tomado o segundo gol? Sim, mas eu acho que a maior situação aqui não é nem ter jogado bem ou mal. Eu acho que a situação, concordo, que o Ivan Romano não poderia ter deixado aquele drible ali também. Mas eu acho que é muita incompetência do jogador Bernard, de ele, né? Porque no caso do Bernard, ele tinha entrado na parte direita do ataque do Atlético, né? Deixando um jogador igual o Reinaldo, que tem presença de área, fazer o que ele fez. Então, se ele criticou o Roman, ele deveria ter criticado o Bernard. Mas se a gente for para pensar um técnico, ele não pode criticar um jogador dele numa coletiva de imprensa, né? A gente sabe a Então a gente parceria já que ele tem com alguns jogadores, né? E o outros ele joga pra sim, fogueira sim. mesmo. Então, pera lá. Quem que hoje é mais importante para o Atlético? O jogador Bernard ou o jogador Ivan Roman? O jogador Ivan Roman. Na Roma, com Porque o certeza. Bernard hoje é um jogador sem mercado, é um jogador hoje que não joga bem, tá? O Bernard foi Carilli foi demitido. quê? É, Estranho. acabou de sair no Meu Sport maior TV medo é aqui. só ele Estranho, né? no Atlético, ou voltar pro Santos, né? Ele tem um cara que queria voltar pro Santos, né? Mas, aí, ô Samuel, e só para falar sobre assim, o jogo do Vasco hoje não foi um jogo ruim, não. Pelas limitações do time, o Carille faz o time jogar minimamente corretamente, tá? A defesa do Vasco foi montada que é Atlético, isso é fato também. Mas, para falar sobre essa situação. Mas, ô Samuel, só pro Puga ter falado que o time, se o time tivesse ganhado, ia ser considerado jogo bem, mentira. Porque o jogo não é 45 minutos, é 90 minutos. O time do Atlético jogou minimamente ok no segundo tempo. Pronto. No segundo tempo. Então, pera lá. Você vai parar pra pensar num jogo de futebol onde o Atlético é amplamente melhor que o time do Mirassol dessa forma? Não pode pensar assim. E o Cuca, como jogador, como treinador, não pode jogar um jogador muito promissor igual o Van Roman para esse tipo de situação. Se fosse para ele jogar alguém para esse tipo de situação, tinha que jogar o Bernard. Porque o Bernard não faz nada pelo Atlético há praticamente um ano. Porque ele chegou em junho de 2024 e não agregou nada ao time até hoje. Eu acho que o treinador não deve fazer isso com ninguém ali do elenco, né? Já Ó, dá errado e o jeito que ele faz com o menino de 18 anos não parece fácil, né? Um alvo fácil de bater. Pois Porque é, ainda mais que o não elenco foi não tá ele que completo, né, pediu, velho? 18 anos, então acaba sendo fácil. Mas e aí, Amaro? O time jogou bem? O que você achou do jogo? Parece até, sei lá, né?
a fala do Vitor, que o Vitor disse que quando o time estava nas 9 vitórias lá do Mineiro, ninguém estava pedindo reforço, ninguém estava reclamando. É meio que pagar de bobo mesmo, né? É meio que se fingir de cego. Por exemplo, se eu não assistisse os jogos e visse só ali as estatísticas do SofaScore, aí sim, eu ia achar que o Galo joga muito, que seria azar, né? E azar, o goleiro pegou muito, o Galo teve muitas chances e perdemos ali por um detalhe. Um detalhe ou outro é esse que tá fazendo o Galo ter, eu acho que uma vitória nos últimos 14 jogos, eu não sei bem assim, mas o aproveitamento tá muito ruim. E passa muito ali pela condição física dos jogos, né? Onde a gente às vezes cria muita chance, mas quando vai definir ali, define porcamente. Aí lá atrás a gente sempre está tomando escolhas ruins, a zaga falha, o ataque não está sendo tão bom, o meio-campo ele é nulo, cheio de buraco. Então, né, o Galo não tá jogando bem, né? Se o Galo estivesse jogando bem, a gente já tá falando, tipo assim, nossa, o ponto escapou por pouco, né? Um azar, mas não tá sendo assim, né? Isso aí é passar pano, é ser cego, é tentar enganar a torcida mais ainda. E sabe qual que é a pior situação dessa aí, Amaro? Só pra gente complementar aqui. Que se você for pensar as derrotas do Atlético, tá? E até o empate contra o Vitória, são gols totalmente erros da defesa. Uhum. E erro técnico também. Porque quando a gente vê um time mal desorganizado defensivamente, é muito mais erro do técnico. Por quê? Se o Porque time quando erra você tá tanta no. vez, né? Não tem como É, ser só o técnico passar ileso. porque isso, meu. Vamos ser sinceros aqui. Se o time erra no ataque, mas cria, aí já não é culpa do técnico. É culpa do jogador que não tá tendo mais aquele brilho para fazer a finalização. Mas agora, você pensar no time do Atlético, que o único jogo que o Atlético dominou até então no Campeonato Brasileiro, só tem o Grêmio que a gente dominou amplamente, né? Sim. E um jogo o Atlético saiu de 3-4-0. E a gente tomou 2 gols de erros, de falhas do time do Atlético. Então, pera lá. Será que já não começou a ser um ponto do, do, do Cuca abrir mão do Natanael e jogar só com o Sarandi? Não sei. Já chegou na hora do Cuca fazer com que um jogador igual o Alonso fique na lateral mesmo e refaça a dupla de zaga? Porque para o Paulista está um voltar muito anos. O E o Paulista não Rubens dá. hoje e hoje o Rubens no meio campo ele entrega mais do que na lateral esquerda, infelizmente. Porque o time é mal montado e podem ser um jogador que joga em 3 posições e ele tem que saber a posição que ele joga melhor no lateral. Até para encerrar também o vídeo, primeiro pedir o like da galera aí e se inscrever no canal. Falta um para chegar nos 480. E também a Mário e o Gabriel vão falar para vocês quem foi o melhor e quem foi o pior em campo na partida de ontem contra o Mirassol, né? Que vocês acharam? Quer começar votando pelo melhor? Aí dá para pensar no pior. O meu melhor foi o Hulk e acho que não precisa nem falar muito, né? No geral, foi melhor, fez um gol, deu uma assistência, deixando o Rony na Assistência cara do absurda, gol. né? Então, para mim. E aí, a Mari e Gabriel? Samuel, Amaro, antes de dar minha opinião aqui sobre, pedir para quem está vendo o vídeo, né, que se inscreva aqui na bancada, né, que curta e que comente nesse vídeo, né, porque a gente está falando aqui sobre um momento estranho desse Atlético nesse Campeonato Brasileiro, né, de um time que não vem rendendo bem e que tem uma folha de pagamento muito alta pelo elenco que tem. Mas eu acho que o melhor então fica com o Hulk, né, porque ele é a situação que a gente vê que é um jogador mais lúcido, né? Um jogador que é craque, né? Antes a gente tinha esse pensamento, às vezes, do Arana, às vezes do Scarpa, mas o Arana tá fora e não vem jogando bom futebol. E o Scarpa não vem desempenhando um futebol que é interessante, no meu ver, né? E ele sofreu um pênalti, mas por causa de uma falta que ele mesmo fez atrás, foi anulado, né? Não sei se foi correta a situação da falta e tal, mas isso é anos passados, porque até então, até os 50 minutos do segundo tempo, o Atlético estava ganhando e trazia 3 pontos para casa e estaria hoje em sétimo do campeonato. Mas como não ganhou, está em 17º hoje na tabela do Campeonato Brasileiro. O Hulk foi o meu melhor jogador e o pior jogador, no meu ver, foi o Bernard. Não pela situação dele ter errado, mas pelo fato do custo-benefício que esse jogador traz ao Atlético hoje, né? A gente pensa que ele poderia ser
uma melhora técnica para o time, mas ele entra pior do que o jogador que estava no quesito de anímico, né? Ele não consegue tomar boas decisões. Ele saiu com uma bola, né, em profundidade, um contra-ataque para o Atlético matar o jogo. Ele e o Coelho, os dois não conseguiram finalizar o gol. E o Coelho, burro, tocou uma bola. Ali eu O acho até Bernard mais erro do havia ficado. Coelho, né? O Bernardo anula, Hã? dá o segundo gol, mas o Coelho ali também foi. Eu acho que esse lance pior até da parte do Coelho, né? Porque ele não decidiu Aham. nada ali. Ele Ele não nem soube o que decidiu queria nada. fazer, né? E o Bernard, com falta de puro posicionamento, ficou em impedimento, né? E a expulsão do Eu gol. também não entendi o É, Bernardo ir para cima do zagueiro, em vez de abrir para o outro lado. Eu não sim, entendi também. sim. E a gente pode colocar assim, não, mas às vezes ele fechou com o zagueiro porque ele chuta com a perna esquerda. Mentira, o Bernard é destro. Tá Mentira. certo. Então, você vê que ele é um jogador que hoje não está na mesma rotação da equipe. A gente falou que o Rony é um jogador ruim, tecnicamente, com a bola no pé. Mas o Rony é muito difícil você ver ele não colocando velocidade no jogo. O Bernardo coloca velocidade no jogo. Ele faz com que ele se engane com a bola no pé. Então você vê que é um jogador que está em outra rotação. E então ele é o meu pior do jogo de ontem. E eu acho que talvez um dos piores da temporada do Atlético até então. E aí, Amaro, seu melhor e seu pior em campo? Pois é, para um Galo que tá vivendo aí o seu pior início no Campeonato Brasileiro desde 2017, é muito difícil de falar quem é o melhor em campo, né? Mas é chover no molhado falar que o Hulk é em crise, né? Em tempos de crise, o Hulk é o melhor, é quem pula no barco, pula no navio aí para tentar salvar o Galo, e em tempos de auge é quem tá também comandando. Para mim, o Hulk melhor em campo, menção honrosa aí ao Rubens, que jogou muito bem, que eu não acho que ele estava jogando tão bem assim por uns tempos para trás, mas voltou bem, jogando no meio campo, onde ele quer jogar. Porém, o Galo é um time muito deficiente, né? Que a gente poderia citar ali que o Nathaniel não tá tão bem, porém, se o Nathaniel não joga, quem joga é o Saraiva, que também ele é limitado, mas eu até a gente ter um time completo, eu não vou estar criticando os mais novos, né, o Nathanael, o Ivan Roman, porque para mim estão todo mundo na fogueira. Porém, o Bernard, em potencial ali, em expectativa, é quem a gente tá mais frustrado mesmo. Tipo, a gente sempre teve uma expectativa alta com a volta dele. Quando ele retornou ao Galo, todo mundo realmente dava o braço a torcer. Tipo, no início dele, que não foi tão bom, a gente ainda deu o braço a torcer, falando que esse ano ia ter o Mineiro, queria jogar bem no Mineiro. De fato, jogou um jogo bem, que foi aquele empate lá contra a América. Ele realmente, a gente poderia ter falado, o Berra E estreou. mesmo assim, né, aquele jogo foi uma baba, Nossa, foi né? horroroso. Foi horrível aquele jogo. Eu achei o melhor Mas jogo dele foi a estreia contra o Juventude lá. também, contra o Sim. Juventude e contra o América, jogou bem. Teve mais um jogo agora aqui pra trás, não lembro bem qual foi, mas ele também jogou bem. Porém, tipo, cara, totalmente frustrante, né? A volta dele. E o Tipo, Santos? ele poderia ali. Exato. Ele poderia pegar ali o exemplo do Dudu, né? E também ir vazar, né? Porque o Dudu, eu acho que o tempo dele tá contado aí no Cruzeiro e a gente poderia ter esse ser mais rígido também, né? Falar que errou, mas claro, né? Ninguém vai vir aqui buscar o Bernard. E se viesse, eu acho que a gente ainda não venderia, né? Mas rezar, né? Pra esse cara aí voltar a jogar bem, porque não tá nada bem. E o Hulk muito bem, elogiando ele mais ainda. Uma péssima arbitragem, né? A gente não chegou a falar, mas como é ruim a arbitragem brasileira, ainda teve aquele escândalo lá contra o Fortaleza. O Hulk reclamou bastante. E eu vi alguns vídeos dele ali, os comentários falando, o Hulk é chorão, mas a gente não tem como passar pano pra essa arbitragem hoje em dia, tá realmente muito ruim. E o Hulk também reclama disso, tá chovendo molhado também, né? Porque também não vai adiantar nada, infelizmente. Mas melhor em campo pra mim. Meu pior em campo foi o Bernard também, até pela participação no segundo gol, na cagada que ele faz. E o melhor é o Hulk, mas aqui a gente vai encerrando o pós-jogo da bancada. Agradecer a todo mundo, agradecer o Gabriel e a Amaro. Não vou passar para eles para a gente encerrar aqui, né? Porque não é live, mas agradecer. Quase um gol do Santos. Mas boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, o que seja. E até mais. Se Tchau, tchau, inscreva galera. no canal e dê um like no vídeo. Até. Abraço.